Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Luciana, Mariana, Diogo, Jaqueline, Laísa, Leandro. Acho que o Leandro foi o primeiro a entrar em sala. Vanessa, Ana Lídia. E aí, vocês assistiram os documentários? O do pessoal que não é do grupo de experimentação animal assistiu pelo menos um dos documentários? Eu mandei 3, né? Assim, somado o tempo de cada um dos documentários aí, somado o tempo total, né, com cada um dos documentários, vai estar dando aí mais ou menos 1h30 de vídeo a quase 2 horas para cada um dos grupos, né? Então vai variar um pouquinho aí para cada um dos grupos, mas a média é mais ou menos essa daí. Vou esperar o pessoal do grupo chegar. Deixa eu ver aqui quem é hoje, né, que vai apresentar. Vou só pegar aqui a minha... Hoje é o pessoal do grupo, vou até anotar aqui, da Sônia, da Ana Lídia, do Diogo, da Maísa, da Patrícia e do Thiago. Deixa eu ver se todos já chegaram. Então, a Sônia não chegou ainda, só está o Diogo. Só o Diogo. Deixa eu ver, a Ana Lídia também não chegou ainda. A Ana Lídia já está também. A Sônia não, a Maísa também não. A Patrícia também não. E o Thiago também não. Só tá o Diogo e a Ana Lídia. A gente vai fazer o seguinte, gente, para poder não atrasar muito a aula da gente, as nossas aulas elas vão ter 2 momentos. Vão ter um momento que eu vou ter que trazer algumas informações para vocês sobre o assunto e o momento de apresentação do seminário. Vai mais, eu não estou te vendo aqui. Ah, tá, aqui, iPhone de Maísa. Beleza. E o momento da apresentação do seminário, tá? Então, assim, como ainda está faltando a Sônia entrar e a... Vou anotar aqui. Diogo, Ana Lídia e Maísa. O Thiago já entrou? O Thiago já entrou também. Então, acho que está faltando só a Patrícia e a Sônia. Aí a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer a primeira parte da aula, tá? E aí, depois que eu fizer a primeira parte da aula, a gente vai pegar aquele roteirinho lá e vai discutir com a turma, tá? Aquele de apresentação do grupo. Fala, Emerson. A Sônia não está conseguindo. Não está conseguindo entrar? Por que será que ela não está conseguindo entrar? Deixa eu até... Só um minutinho, gente. Vou até pegar o meu celular aqui, que meu celular está desligado, e ligar, porque às vezes pode alguém estar mandando mensagem para mim, tá? Só não mentir. A Sônia acabou de entrar. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Estava preocupado se você não estava conseguindo entrar. O Diogo falou que você não estava conseguindo entrar. Eu mandei para o seu WhatsApp aí, tá? O PowerPoint. Ah, tá. Então, já que você mandou para o meu WhatsApp, eu vou ter que colocar ele
ele na minha tela. Vocês querem começar a apresentação de vocês logo e depois eu vou entrar na aula, ou vocês querem logo que eu faça a minha parte e depois vocês apresentam? O que vocês preferem fazer? Pode fazer a sua parte, né, primeiro, eu acho, porque aí tem pessoas que não entraram ainda, né? Tá, beleza então. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. A minha parte é bem rápida, é mais importante a parte de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí. Compartilhar a tela. Como a gente já tinha conversado, eu vi que não ia dar tempo, são temas que são muito polêmicos, né? Não ia dar tempo de ser discutido todos os temas na aula, porque nossa aula, assim, a gente tem a impressão de que a aula dura muito, mas ela acaba muito rápido, né? É verdade. Porque é só praticamente 1 hora, porque até dá tempo de todo mundo entrar na sala, né? Já, a gente tem 1h15 mais ou menos, então acaba que praticamente fica 1 hora só de aula, né? Então achei mais prudente. Gente, eu não acredito que meu mouse vai falhar agora. Meu Deus. Só um momentinho que eu vou só pegar um mousepad aqui para poder ver se ajuda mais. Beleza, então assim, a gente vai conversar um pouco hoje sobre experimentação animal. É um tema que particularmente eu gosto muito. Então pode ser que a nossa aula de hoje ela seja um pouco enviesada do ponto de vista de bioética, tá? Tem algumas informações que eu acho que são interessantes de a gente trazer em sala de aula. E a primeira coisa que eu queria fazer é, talvez o pessoal que é o pessoal do grupo de experimentação animal, talvez saiba responder essas perguntas com mais precisão, mas aí, assim, vocês não precisam responder, eu quero deixar como reflexão para vocês, tá? Essa pergunta, essas duas perguntas, né, que mexem bastante aí com essa ética e com essa moralidade fluida da vida adulta, né? Essa ética e essa moralidade fluida da vida acadêmica, da vida do profissional quanto profissional de saúde, né? Então, a pergunta é: será por que ainda a gente faz teste científico com animal? Será que a tecnologia ela já não andou o suficiente, né, para poder a gente começar a fazer testes, mas que não envolvam mais animais, né, partindo do ponto de vista que animais são seres que são vivos, né, são seres que possuem emoções, que possuem sentimentos, que possuem memórias, né, e que eles podem não conseguir compreender, né, a extensão do porquê que eles têm aquele sofrimento quando eles estão passando por algum tipo de experimento científico, mas eles conseguem sentir, né, e eles conseguem, digamos assim, perceber de alguma maneira esse mal que está sendo causado para eles, né? Então, vocês acham que vale tudo em nome da saúde humana, inclusive causar mal, sofrimento para os animais? Tá? Será que não dá para poder chegar a um acordo? Será que não dá para poder verificar alguma situação, né? Esse dilema ético que parece sem fim? Mas será que não dá para chegar a um acordo que seja tanto bom, tanto para o cientista, como para os defensores dos animais, como para as pessoas que amam os animais e que não querem mal dos animais, né? O que é necessário, de fato, para que os seres humanos consigam abandonar de vez essa prática? A gente tem que começar, nós como farmacêuticos, a gente tem que começar, e como profissionais de saúde, tem que começar a pensar nessas coisas, né? Mesmo que vocês não venham eventualmente trabalhar com experimentação em animal, mas é que vocês venham se engajar na defesa por um dos lados. Bom, pode ser que tenha alguém na sala que acha que deve ser continuado. Então, você tem que tomar partido de um dos lados, né? E começar realmente a discutir, a debater até que ponto vale a pena ou não experimentação científica com animais, né? Aí fico pensando, será que num mundo onde cabeça de leão,
chifre de rinoceronte é prêmio, né? Onde bolsa e casaco de couro de cobra, de jacaré é luxo. Será que a gente pode vislumbrar mesmo o fim da experimentação animal? Né? Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar, né? Como que essa questão da experimentação animal ela é regulada no âmbito do nosso país, até que ponto ela pode ser feita, não pode. Então, são essas coisas que a gente tem que discutir na aula de hoje, né? Então, a gente, considerando que são realizados, pessoal, muitos experimentos que utilizam animais, é muito importante que se faça uma análise desse tipo de... Deixa eu colocar aqui no meu celular aqui a hora para contar, para não falar demais. É muito importante que se faça uma análise desse tipo de experimento em conjunto com os princípios da bioética. Tá? A gente tem que começar a questionar se não está havendo muito uma dependência da saúde humana, né, desses tipos de experimento e até que ponto eles são de fato necessários ou não. Tá? Essas discussões elas são muito importantes porque através dessas discussões a gente vai viabilizar, como a gente vai ver em alguns slides para frente, a criação de novas técnicas e de métodos alternativos para que seja dispensado o uso dos animais. Aí o pessoal que fez o seminário vai poder falar melhor, certo? Então, existe todo um movimento em prol da defesa dos animais, né, e de utilização de métodos alternativos em relação à experimentação animal, porque é muito claro, é visível o entendimento que se tem do grau de dor e de sofrimento que esses testes podem promover com os animais, né? Então, assim, de uns tempos para cá, antigamente não se discutia muito isso. Antigamente, animal, e até em alguns lugares hoje também, né? Animal é visto como um objeto, ele não é visto como um ser, não é visto como um ser, ele não é respeitado. Mas hoje uma parcela muito grande da sociedade já encara isso de uma outra maneira, né? Então essa questão dessa temática da experimentação ela se tornou alvo de vários debates. Para vocês terem ideia, existe uma estimativa de que cerca de 100 milhões de animais sejam utilizados todos os anos em laboratórios, e isso são em casos registrados. E aí, pessoal, sabe qual é o fim desses animais que são utilizados em experimentos laboratoriais? A morte. Então, mesmo que aquele animal não tenha doença, cachorro, coelho, ratinho, macaco, seja qual for o animal, embora hoje seja proibido, né, você utilizar primatas não humanos em testes em laboratórios, mas em alguns países. Mas ainda assim, olha a quantidade de animais que são mortos anualmente, né, durante a realização desses testes ou após a realização desses testes. Então é muita coisa. Pensem assim, caramba, se fossem 100 milhões de pessoas, né? Então é uma coisa que a gente não consegue pensar. Mas por que a gente pode pensar 100 milhões de animais, né? Aí, o código, assim, lembra quando a gente viu aqueles documentos que deram base para experimentação com seres humanos? O código de Nuremberg foi um deles, né? Aí, por isso que a gente fala que aqueles documentos, eles, digamos assim, eles estão alguns deles estão ultrapassados. E o código de Nuremberg é um deles, porque o código de Nuremberg ele coloca o seguinte, que os experimentos com animais eles têm que servir de base para experimentos com humanos. E já existem pesquisadores que refutam essa tese, né, que colocam que você não precisa de experimentos em animais para poder fazer experimentos em humanos, tá? E aí aqui eu coloquei alguns fatos históricos em relação à experimentação animal que eu vou falar rapidinho, depois vocês leem com detalhes no slide, tá? Mas essa questão de experimentação animal, gente, vem desde a antiguidade, lá da Grécia Antiga. Então os médicos Aristóteles, né, que eram médicos, eram filósofos também, eles já conduziam experimentos em animais vivos, né? Depois de Cristo, ali por volta do ano 129, 199 depois de Cristo, um cientista grego Galeno, ele já fazia a vivissecção, né, em animais para poder verificar questões relacionadas à anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia. Era muito incipiente, mas não tinha outra forma de descobrir. O que ele fazia? Ele pegava o animal mesmo vivo, abria esse animal vivo, ele sentindo a dor, que quer que seja, excruciante,
e aí ele olhava lá coração, pulmão, né? Então, isso era feito antes. E, na verdade, até pouco tempo atrás, isso era feito. E, na verdade, hoje ainda em alguns lugares é feito, mas já é proibido, porque você sabe que isso causa um sofrimento, uma dor extrema para o animal, tá? Mas, assim, é interessante a gente pensar assim, poxa, mas será que ninguém nunca pensou que isso, digamos assim, não provocava algum tipo de sofrimento muito intenso e que isso iria inviabilizar os dados dos resultados dessa pesquisa? Porque quando você tem um sofrimento muito intenso, esse animal libera uma bomba hormonal, uma série de citocinas, né, uma série de compostos bioativos na corrente sanguínea dele que pode acabar inviabilizando, né, os dados desse experimento. E aí, olha que interessante, nos anos 1600 já tinha pesquisador que tinha conseguido perceber isso. Então, esses dois pesquisadores aqui, ó, Robert Boyle e Robert Hooke, que utilizavam animais em experimentos, eles conseguiram perceber que os sofrimentos, que esses animais eles tinham um sofrimento muito intenso. Isso marcou esses pesquisadores de uma forma que nos relatos, nos diários científicos deles, eles falavam que eles não queriam mais repetir aqueles experimentos. Então, muito antigamente, já tinha gente que era sensível ao sofrimento dos animais, né? A ponto de não querer realizar mais experimento com animais. Aí foi o caso desses pesquisadores. Tá? Teve esse Edmund Homehara aqui também, que foi um outro pesquisador que colocava que a agonia que os animais participavam dos experimentos, a agonia que eles eram submetidos era tão grande, o sofrimento era tão intenso, que o resultado dos experimentos era completamente distorcido, né? Hoje a gente sabe disso de uma maneira mais clara, mas ainda assim existem institutos de pesquisa que insistem em fazer experimentos com animais, e ainda assim a gente se cala e não faz nada, né? Enquanto profissional de saúde, enquanto pesquisador, enquanto ser humano adulto que faz parte de um mundo e que tem uma responsabilidade com esse mundo, de cuidar com esse mundo, que tem uma responsabilidade de conhecer essas questões e de lutar para que essas questões elas sejam mudadas, que elas sejam melhoradas, certo? Aí aqui outros aspectos cronológicos, né, da experimentação com o animal, né? Teve esse pesquisador aqui, Claude Bernard, que foi um médico francês, fisiologista francês muito famoso, que ele colocou, e aí a gente tem que ter cuidado com as opiniões, porque olha a opinião desse médico, a gente só pode salvar vidas apenas sacrificando outras vidas. Então isso daqui abre um precedente daí para frente para você ter um entendimento que eu só posso salvar a vida de pessoas sacrificando muitos animais. Será? Né? Então, e aqui, daqui para frente, em 1910, foi feito, começa a ser testado essa questão do transplante de órgãos, e aí foi feito em animais. Então, você testa o transplante de órgão animal, viu que deu certo, e agora posso testar em humanos também. Em 1922, a insulina é isolada a partir de cachorros, né? Aí, aqui em 1970, começa a ser feita a pesquisa para tratamento da hanseníase envolvendo tatus. Em 1974, a gente tem o primeiro animal transgênico, né? O primeiro animal que foi gerado, o DNA dele foi alterado em laboratório. E em 1978, a gente tem um marco para essa questão da experimentação com animais, que foi a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Eu não sei se vocês sabiam que existia isso daí, mas da mesma forma que existia DU para DUDH, que seria, no caso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe uma Declaração Universal para os Direitos dos Animais também, que tem que ser respeitada pelos países que são membros da Organização das Nações Unidas, tá? Da ONU. E aqui, em 1998, um dos grandes marcos em relação à experimentação com animais, que diz respeito ao banimento de testes cosméticos por animais no Reino Unido, né? Testes cosméticos envolvendo animais no Reino Unido. Então, foi o primeiro país, né, a banir o teste cosmético com animal. Aí eu trouxe aqui para vocês o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais e alguns itens, não todos, porque ela tem vários itens, né?
para poder mostrar para vocês que existe um interesse da sociedade, de uma maneira geral, dos pesquisadores, da comunidade científica, de uma parcela da população, de proteger os animais, né? Então, ela coloca, considerando que o animal possui direitos, então o animal ele é vivo e ele possui direitos, considerando que o desconhecimento e os desprezos desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e a natureza, considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência com outras espécies, considerando que genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo de continuar a perpetrar outros, que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelos próprios homens, e que a educação deve ensinar desde a infância a observar, compreender e respeitar os animais. Aí ele traz alguns itens, e eu trouxe uns resumos desses itens. Essa declaração, se vocês tiverem depois a curiosidade de pegar e de ler, está no Wikipédia. Basta jogar no Google, Declaração dos Direitos dos Animais. Ela é linda. Ela é linda. É um tanto utópica, mas ela é linda, tá? Aí eu trouxe uns itens para vocês. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos que nós de existência, certo? Eles têm direito à atenção, a cuidado e à proteção ao homem. Nenhum animal ele pode ser submetido a maus tratos ou atos cruéis. E todo animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu ambiente natural, seja ele terrestre, seja ele aéreo ou seja ele aquático. E ele tem o direito de se produzir, tá? Alguém quer falar? Todo animal, olha só que legal isso aqui, gente. Todo animal que o homem escolheu para ser o companheiro, ele tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante, por isso que é considerado crime hoje no nosso país, né? Todo animal de trabalho, então gado, cavalo, ele tem um direito a um descanso, né? Ele não pode trabalhar exaustivamente até a morte, até a exaustão, como a gente vê hoje, por exemplo, como são utilizadas nas carroças, né, no nosso país. A experimentação animal, que implica sofrimento físico ou psicológico, é incompatível com os direitos do animal, tá? Quer se trate de uma experimentação médica, científica, comercial, qualquer outra forma de experimentação. E técnicas de substituição dos animais têm que ser desenvolvidas e têm que ser utilizadas. Não apenas desenvolvidas, mas utilizadas também. E isso aí leva um embate, por quê? Porque no aspecto da pesquisa estética, hoje já se entende que não é mais necessário utilizar animal. Já existe tecnologia o suficiente para poder utilizar apenas modelos in vitro e outros modelos que não sejam animais. Mas ainda assim, tem países que insistem em utilizar, por exemplo, o nosso país. Tá? O animal, olha só, o animal morto, quem diria? Deve ser tratado com respeito. Então, mesmo que você sacrifique esse animal para a sua alimentação, ele tem que ser tratado com respeito, certo? E aí essa norma ela traz outros itens também, porque o ser humano se alimenta de animal, né? Se alimenta de animal. Mas existem cuidados que tem que ter para que esse animal ele seja abatido, que ele não sofra sobremaneira, certo? E que não seja um processo degradante para esse animal. Seja ele uma galinha, seja ele uma vaca, tá? Beleza. E a legislação, né? Eu já estou até adiantando um pouco a parte do grupo, o grupo pode trazer, pode colocar. Eles têm algumas legislações aí no âmbito do nosso país que diz respeito a essa questão da pesquisa com os animais, com maltratos. Eu vou trazer algumas para vocês. A primeira legislação, gente, que estabelece medidas de proteção de animais, foi promulgada em 1934. Ali foi a primeira tipificação de maus tratos contra animais, né? E aí, ao longo essa legislação foi revogada, né? E aí, logo em seguida, veio uma norma didático-científica para a realização de vivissecção em animais, de dissecação de animais em vivo, tá? De animais vivos. Certo? Depois veio a Lei 11.794, que regulamentou o inciso 7, do parágrafo 1 do artigo 225 da Constituição.
Essa lei ela estabeleceu procedimentos científicos procedimentos específicos para o uso científico dos animais. Ela está em vigor até hoje, tá? Ela que é a lei que regulamenta a bioética do pesquisa em animais, tá? E aí, só para poder trazer aqui para vocês, o que diz nesse item do artigo 225 da Constituição? Ela coloca o seguinte: cabe ao poder público proteger a fauna e a flora. Então, o poder público ele tem que proteger, é um compromisso, já que o país ele é membro da ONU, ele tem compromisso com a Declaração Universal de Direitos Animais, já na própria Constituição é citada, né? Então, são vedadas práticas que coloquem em risco a função ecológica, que provoca a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Então, está na Constituição. Os animais eles não podem ser submetidos à crueldade. Então, se esse animal está passando por algum tipo de experimentação científica em que ele está sofrendo, isso é cruel, é proibido na Constituição, é crime, tá? E aí também temos a lei de crimes ambientais, que tipifica os crimes, né, as multas, penalidades para os crimes de maus tratos e experiências cruéis com animais, ainda que seja para fins didáticos. Essa lei ela tipifica também a questão do abandono dos animais, né? Aí tem aqui o código, o que seria o crime de Código Penal no artigo 164, tá? Aí, gente, o que acontece? Quando a gente tem que fazer, lembra que quando na aula de experimentação com seres humanos, lembra que eu falei para vocês que quando o ser humano ele é submetido a algum tipo de avaliação científica, que ele vai participar de uma experimentação, você tem todo o critério que você tem que seguir por trás dessa experimentação. Então, em teoria, existem critérios para que um animal ele seja submetido à experimentação, tá? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, toda pesquisa que envolve animal, ela tem que ser feito um projeto de pesquisa e esse projeto de pesquisa tem que ser submetido a uma comissão de ética do uso de animais, tá? A comissão de ética no uso dos animais, ela corresponde aos nossos CEPs, aos comitês de ética em pesquisa, tá? E aí, da mesma forma que o CEP ele se reporta ao CONEP, as comissões de ética nos animais, elas se reportam ao CONSEA, que é esse órgão aqui, ó, Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é o CONSEA, que é o órgão consultivo, normativo, assim como é o CONEP, o órgão consultivo normativo, mas no caso CONEP para pesquisa com seres humanos e CONSEA para pesquisa com animais. Tá? Então, eu trouxe alguns itens aqui para vocês, por exemplo, dessa regulamentação, dessa lei 11.794, que de experimentação animal. Ela coloca, por exemplo, que experimentos que causam dor ou angústia, eles têm que ser feitos sob sedação ou sob analgesia. Então, de forma alguma, o animal ele pode sofrer dor na realização de experimento. Tá? Experimentos cujo objetivo seja o estudo dos processos relacionados à dor e angústia, exige autorização específica dessa comissão de ética. Então, é um projeto de pesquisa específico, mais detalhado, certo? É completamente proibido o uso de bloqueadores neuromusculares e relaxantes musculares em substituição à substância sedativa, analgésica ou anestésica. Por quê, gente? Vocês não sabem ainda porque vocês não fizeram farmacologia. Mas um bloqueador neuromuscular, um relaxante muscular, o animal vai ficar lá inerte sem conseguir se mexer. Mas ele vai sentir todo o procedimento. Então, olha que cruel, né? Ele não se mexe, ele não se debate, não consegue se proteger daquela dor, mas ao mesmo tempo ele sente toda a dor daquele procedimento. Então, por isso que é proibido usar esse tipo de fármaco, tá? E é vedada a reutilização do mesmo animal no mesmo experimento, tá? Então, existe uma dualidade, né? Existe uma dualidade muito grande nessa questão da pesquisa com animais, certo? Então, para alguns cientistas, ela ainda é a pesquisa com animal é a principal responsável pelos avanços da saúde humana e animal. Para alguns cientistas, ainda não tem como substituir, né? Mas outros pesquisadores colocam que os estudos em animais não conseguem predizer com precisão o que vai ocorrer em seres humanos, porque a fisiologia do animal, mesmo que seja do mamífero, embora ela seja parecida com a dos seres humanos, ela tem diferenças muito grandes.
E, de fato, né, muitos medicamentos que foram testados em animais e que foram aprovados na fase pré-clínica para utilização em seres humanos provocaram efeitos colaterais gravíssimos em seres humanos, como febre, ataque cardíaco, mortes. Um exemplo é o da talidomida, que algum de vocês já devem ter ouvido falar, né? Que causou alterações fetais, e aí milhares de crianças nasceram com problemas graves, milhares de mulheres sofreram abortos no uso da talidomida, né, que é um medicamento que pode causar, que é extremamente teratogênico. Esse medicamento, antes de ser usado em humano, ele foi testado em animal e não foi verificado a teratogenicidade em animais, né? Então, será que é confiável assim, né? A lorcainida, né, que causou muitas mortes por ataque cardíaco, né, levou à morte de mais de 100 mil pessoas, foi testada antes em animal, né? Então, será que realmente é confiável assim? Na produção de medicamentos e de vacinas, ainda é utilizado animal na fase pré-clínica, ainda é utilizado e parece que não há chance de ser banido isso tão cedo, tá? Então, hoje, no Brasil e nos outros países do mundo, antes de um medicamento ele ser testado em ser humano, um protótipo de fármaco ser testado em ser humano, ele necessariamente vai ter que ter sido testado em um animal, tá? E aí, existe uma proposta para reavaliação, acho que o pessoal do grupo vai falar, de utilização de animais em experimentos, né? Que é utilizando um programa chamado 3R. Esse 3R ele vem de algumas palavras em inglês que se chama Reduction, Replacement e Refinement, tá? E ele visa a substituição do uso de animais em experimentos, a redução do número necessário e o incentivo ao refinamento de técnicas para poder diminuir a dor ou desconforto por esses animais, tá? Então, essa seria a técnica utilizada para a redução de animais em experimentos. Aí aqui, eu estou quase finalizando. Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos dessas técnicas, né? Dessa técnica 3R para redução de usos animais no modelo, no ensino, né? E na indústria e laboratório. No ensino, por exemplo, você pode, ao invés de utilizar animais, né, como modelo didático, embora esses modelos aqui enfrentem algumas críticas, digamos assim, pelos pesquisadores que querem utilizar animais nos experimentos, existe uma parcela muito grande de pesquisadores que preferem utilizar modelos não animais, né? Justamente porque por causa desses pressupostos éticos que a gente falou ao longo das aulas, né? Pressupostos éticos e morais, e também por causa dos problemas de origem psicológica, de ordem psicológica que isso pode causar nos estudantes, né? Então, tem estudante que pode ser afetado de uma maneira bem grave com relação, assim, pode ficar muito traumatizado quando faz experimentos com animais, né? Então, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e assegurar que os animais não sejam utilizados de forma danosa, esses métodos alternativos eles surgem, então, como uma resposta para essa crescente exigência por parte dos professores e principalmente de alunos que estão cada vez mais conscientes, né? Ele surge como uma resposta, né? Na substituição. Então, no ensino, ao invés de utilizar animais, utilizar filmes e vídeos interativos, simulações computacionais, acompanhamento clínicos em pacientes reais, estudos anatômicos, se houver necessidade, em animais mortos, né, por causas naturais, em circunstâncias não experimentais, experimentos com vegetais ou com micro-organismos in vitro e estudos de campos e observacionais. Na indústria e nos laboratórios tem várias técnicas, várias, tá? Que não cabe trazer para vocês, mas só para poder mostrar que existe já a possibilidade de eliminar a experimentação animal em muitas situações, utilizando técnicas computacionais, uso de informações obtidas no passado, sistemas in vitro com pele artificial, cultura de células, organismos invertebrados, né? Então, já existe essa possibilidade, tá? E aqui, ó, um dos grandes marcos da questão da experimentação animal da atualidade foi a China ter anunciado, ter banido o uso de animais em testes cosméticos. Caraca, gente, se a China conseguiu, quem não consegue? Né? Então, nós conseguimos também, né? A China, que come cachorro, digamos assim, baniu, então nós podemos banir também, né? E aí, assim,
em relação ao teste com animal, já é proibido o teste em cosméticos, com animais em cosméticos, utilizando cosméticos, em toda a União Europeia, Israel e na Índia. Nos Estados Unidos ainda não é proibido e no nosso país não é proibido, mas em São Paulo já é proibido o teste com animais, tá? E aí, para poder finalizar essa parte, eu queria colocar para vocês que o apoio de vocês e a educação de vocês e o apoio da sociedade geral, essa vai ser a estratégia mais poderosa para o fim dos experimentos utilizando os animais. Beleza? Então, agora vamos para a apresentação. A Sônia mandou aqui para mim vou abrir aqui no WhatsApp Web para poder baixar a apresentação de vocês. Professor, a gente não colocou, a gente colocou só as perguntas, tá? De cada Não um. Tem problema nenhum. Porque não tem problema, não. A gente achou que ia ficar muita coisa. Tá. Mas vocês têm bastante tempo, podem ficar à vontade para poder debater sobre o que vocês falaram. A gente vai conversar agora. De antemão, eu gostaria de pedir para que todos os alunos do grupo ativassem os microfones, tá? Baixando aqui a apresentação de vocês. Então, todos os alunos do grupo, por gentileza, ativem os microfones, porque agora vocês vão falar. E eu vou perguntar para vocês. Tá dando para ouvir? Estou ouvindo. Assim. Pode passar o slide aí. Oi? Passa só um slide aí. Espera aí rapidinho. Só um momentinho, tá? Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, porque se eu colocar em modo de apresentação, ele não vai... Opa, espera aí, gente. Só configurando a tela aqui para poder mostrar os slides de vocês. Deixa eu fechar o meu. Edição. Aí, rapidinho. Beleza. Grupo 1. E aí? O que vocês já acharam dos aspectos mais relevantes? Vocês assistiram três documentários, né? O primeiro documentário foi o documentário do Instituto Nina Rosa, que foi um documentário de uma organização, realizado por uma organização não governamental, né, que infelizmente foi desativada, ela não está mais em funcionamento, né? Essa organização não governamental, ela luta, entre outros aspectos, pelo banimento da experimentação com animais no âmbito do nosso país, né? E aí depois, assim, eu achei bem interessante nos comentários iniciais da Nina Rosa, né, que ela que estava narrando o documentário, né, que assim, ela coloca já no início do documentário que você assistir aquele documentário não é uma tarefa fácil, né, e que existe uma tendência a gente não querer ver aquilo que vai fazer a gente sofrer. Ninguém quer ver o coelhinho sofrendo, o cachorrinho sofrendo, né? Mas vocês não podem, ela coloca lá que a gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece. Então, você tem que conhecer o que é na realidade, e aquilo tem que te causar um sofrimento, aquilo tem que te causar uma angústia, para poder te causar uma revolta, para que você consiga agir. Porque se você não vê, se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que tem que ser mudado, né? Então, não importa, né, para o animal, é muito importante colocar para vocês o seguinte: não importa para o animal, gente, aquilo que você pensa
e aquilo que você sente. Não importa para o animal se você sente nojinho quando você vê o coelho desse jeito aqui. Para o animal importa qual a atitude que você toma quando você vê essa situação. O que você faz quando você vê essa situação. Né? Então é isso que importa. E aí teve uma mini apresentação do TED, né? O nome da apresentadora era Bianca Marigliani, que ela traz alguns argumentos sobre os testes, sobre o fim para poder finalizar, acabar com os testes cosméticos em animais, argumentos bem fortes. E em seguida aí teve uma mini entrevista, né? Que foi organizada pela TV da Universidade Federal do Paraná, com um pesquisador, que ele é professor de farmacologia dessa faculdade, né? E que ele traz uma visão um pouco mais científica sobre essa questão com a experimentação animal. E aí eu queria que vocês agora começassem a apresentar. Beleza, manda ver. Tá, eu vou falar os aspectos aqui mais relevantes que eu achei. Beleza. Uhum. O primeiro, assim, que eu vi foi que nas faculdades, os estudantes eram obrigados a passar pela prática de vivissecção para poder obter diploma e concluir a faculdade. Eu passei. Oi? Eu passei. E eu não formei tanto tempo assim. Eu passei, eu fui obrigado a abrir um rato e quase que eu caí durinho para trás. Entendeu? Mas assim, esse rato, ele estava anestesiado. Ele estava anestesiado, mas ainda assim, gente, acredite se vocês quiserem, foi uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu abri naquele rato. Então, eles eram obrigados a passar, né? E, tipo, era tudo para mostrar os conhecimentos que as pessoas já sabiam, que já tinham feito antes. Exatamente. Em vez de já mostrar como acontecia, se você abrisse o que ia acontecer, não. Eles obrigavam você a passar pelo teste. E um dos testes que eu vi era que eles usavam estricnina, que é esse veneno aí que está na imagem, só para mostrar para os alunos o rato se debatendo lá. Que eles já sabiam o que ia acontecer com o rato. Caramba. Eles já sabiam, no caso, o que ia acontecer com o rato, aí só colocavam lá para mostrar para os alunos o que ia acontecer. Outra coisa lá, outro aspecto que eu vi era o método que algum dos professores que utilizavam para matar o animal. Que o rato tinha uma forma correta lá de se matar, que era colocando os negócios entre o pescoço dele e puxando o rabo, que aí matava de uma vez sem o rato sentir nada. Só que aí o que um dos alunos fala no documentário é que um dos professores dele gostava de matar o rato pegando pelo rabo e batendo na mesa, até ele morrer. Outro dos aspectos é que nas faculdades, quando eles iam fazer os experimentos, eles não seguiam um protocolo, que quando eles iam estudar os batimentos cardíacos do rato e tal, eles não utilizavam anestesia, porque eles falavam que a anestesia podia fazer alterações nos batimentos cardíacos. Sim. E também, fora das faculdades, naquela época, as pesquisas que os cientistas faziam era contada nos currículos deles. Uhum. Dava meio que uma relevância para o currículo. Então, eles faziam pesquisas sem resultados, em busca de nada, apenas para melhorar o currículo. Foi um dos pontos que eu vi lá também. Sim. Por último, também eram os testes que eram feitos em animais para estudar o que aconteceria nos seres humanos, que você explicou aí na sua apresentação, que eles fazem testes em animais para ver o resultado que daria nos seres humanos, como o exemplo de nicotina, que eles meio que obrigavam os animais a fumar para ver qual seria o resultado nos humanos.
Tem também os cosméticos, que não, hoje em dia tem outros modos de estudar. E remédios também. Beleza. Tá bom, Diogo. Vamos para o próximo. Obrigado, viu? Excelente. Tá. Próximo. Qual foi a opinião das pessoas responsáveis pelo documentário? Eu acho que a opinião da Nina, né? Uhum. Que eu acho que era responsável. A intenção dela era só mostrar o que acontecia, a realidade, né? Na verdade. Sim. Uhum. E Você acha que ela era a favor ou contra experimentação então, animal? só que assim, a intenção era mostrar, ela dizia que era só para mostrar, né? Sem causar impacto, sem acontecer nada. Só que, na verdade, eu entendi que foi bastante tendencioso, né? Sim. Uhum. Porque aquilo que você está assistindo, por exemplo, fiquei chocada, né? Porque eu liguei para você e falei, não vou assistir isso, porque eu amo animais. Acho que é um absurdo aquilo. Eu fiquei tão revoltada vendo aquelas situações e tudo isso que o Diogo falou, pessoas fazendo o experimento sem... Para quê? Para ver o animal sofrer, né? Então, assim, para mim foi bastante chocante. E eu acho que foi bem tendencioso mesmo, né? Usando frases, colocando as pessoas para falar, para chocar mesmo você, né? Para Uhum. deixar revoltado para fazer alguma coisa, né? Porque realmente Exatamente. é um absurdo. A gente sabe que é necessário algumas situações, mas hoje não precisa, né? Hoje não Exatamente. precisa fazer tanta covardia, tanta crueldade com os animais para nada, Exatamente. entendeu? Então, assim, a minha opinião até mudou, assim. Eu já conhecia, eu sabia da existência, totalmente leiga, mas sabia da existência, mas não esse ponto, entendeu? Não Uhum. nessa crueldade tamanha, entendeu? De sofrimento, né, com os animais. E E daquela sem o... entrevista lá, com o professor de farmacologia da UFPR, o que você achou? Então, sinceramente, eu acho que não sei, eu acho que é uma enganação da mesma forma. Porque, na verdade, ele coloca que algumas situações... Então você acha que a Nina Rosa estava enganando no comentário? Você acha que dali que ela mostrou, então, não é a realidade? Ou não era a Não, é a realidade? realidade. É porque, assim, eu assisti... Ai, professor, eu assisti tanto esses negócios que já fez uma confusão na minha cabeça. Mas eu assisti Fala ontem o que vem na sua cabeça. um pedaço daquele, de novo, da entrevista, né? Sim. Eu acho que ele coloca assim... Ele coloca que existe... Defende, né? Tem a defesa e, Aham. dependendo do que você vai fazer, você tem que ter autorização, Uhum. entendeu? Só que acho que nem todo mundo segue aquilo dali. Exatamente. Esse Eu é o acho que maior nem... problema, Sônia. Então, Porque nem todo mundo sabe. Eu não trouxe para vocês porque ia ficar muito apertado na aula. Nem todo mundo segue. Mas, assim, foi feita duas pesquisas aqui no país que fez uma avaliação de todos os projetos submetidos à Comissão de Ética em Pesquisa com Animais, né? uhum, E aí pegou esses projetos para poder avaliar a questão da anestesia e da analgesia do animal durante o procedimento, né? E aí, de vários projetos, sei lá, dessas centenas de projetos que existia, somente 10% estava descrito no projeto de forma clara os procedimentos. E assim, experimentos realizados em faculdades, tá? Esses projetos eram de experimentos realizados em faculdades. sim. Somente 10% dos projetos estavam descritos de maneira clara como que eram feitos os procedimentos de anestesia e de analgesia de sacrifício do animal, né? Então, ou seja, se a própria universidade pública não está fazendo isso da maneira adequada, correta, né, para poder, digamos assim, dar o exemplo, como que a gente vai mudar essa situação? Então, fica a reflexão para Exato, vocês, tá? Sônia, exato. obrigado. Próximo. Eu só queria... Peraí, professor, só Sim. queria falar uma frase que eu achei bem Ah, interessante, aliás, fale, várias. Porque, assim, fale. a compaixão é mais difícil ensinar do que a anatomia, né? Essa frase ela é falada, se não me engano, no documentário, né? É verdade.
É E verdade. aquilo que É você lindo. não sabe, você aprende, né? As pessoas, o aluno começa Exato. o aluno começa a fazer essa prática, ele sofre pra caramba, mas a partir do terceiro, quarto, sei lá, ele já tá fazendo normal, de boa. É verdade. É verdade. Pronto, só isso. Valeu, Sônia. Muito obrigado. Nada. Próximo. Próximo. Quem era agora? Cadê? Deixa eu ver aqui, cadê quem é? Esse assunto é a Maísa. Maísa, diga, fala, mas seu microfone já está ativado já, estou vendo aqui. Então, Sônia, é a questão 5, né? A gente vai saltar a questão 4 e a 3. É porque depois, isso é exato. A nossa opinião, acho que o professor vai perguntar, né? A gente já está falando na realidade, né, professor? Aí você colocou que está aqui no slide, né? Esse assunto deve ser discutido, aí quem é que vai falar disso aqui agora? Então, Maísa. Deixa a Maísa falar. Pode falar. Então, sobre o assunto, eu acho que deve ser discutido sim, porque parte da comunidade acadêmica, como um todo, revela discussões em níveis maiores, de modo que, através de novos métodos, possam surgir melhores oportunidades e tecnologias a evitar maus tratos aos animais. Uhum. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Maísa. Você assistiu os documentários? Assim, qual a tua opinião sobre o assunto? Qual que era a tua opinião sobre experimentação animal antes de você assistir os documentários e qual que passou a ser a tua opinião depois dos documentários? Houve mudança? Era a mesma coisa? Ou você sempre foi contra? Me fala um pouco disso daí. Assim, como eu nunca fiquei por dentro do assunto sobre experimentação dos animais, eu acho que muita coisa agora, né? Tipo, ficou mais claro. Então, ficou claro sobre como é a utilização dos animais nas universidades, nos laboratórios. Mas, sim, pode falar. Não, pode perguntar. Não, você se posiciona assim, com base no que você assistiu, você se posiciona de uma forma neutra, porque você não teria conhecimento ainda de causa para poder debater o assunto. Você Sim. acha que você se posicionou de uma maneira mais contra, porque para você o sofrimento do animal é inaceitável, né? Como que você se posiciona para o teste de animais cosméticos? Queria que você me falasse um pouco disso. Sim, hoje depois do vídeo que eu assisti, sim, claro, fica bem mais difícil, né? Eu não aceito, né? Hoje em dia, depois da minha visão desses vídeos, eu não aceito os testes nos animais. Isso é muito sofrimento para eles. Uhum. Entendi. Aí eu até vi uma coisa que você comentou, né, que você estava falando lá, que sobre os cosméticos que são testados nos animais, aulos já são proibidos, né? Tipo, as pessoas usarem cosméticos que foram testados nos animais. Como eu vi países, né, da Europa que também que são proibidos, né? Eu achei isso bem legal. Eu comecei a ler esse documentário aí também. Beleza. Tá bom, Maísa. Obrigado, viu? De nada. Aí, ó, relevância do assunto no âmbito da produção farmacêutica. Quem quer falar isso? Eu vi que vocês dividiram aqui em partes, né, para cada um falar. Isso. Sou eu que vou falar essa parte. Manda ver. Os medicamentos hoje encontrados nas farmácias ou vacinas distribuídas atualmente são exemplos de produtos que foram primeiramente testados em animais. Exatamente. Na área da saúde, isso é uma prática bastante realizada, pois evita que os produtos sejam aplicados diretamente em humanos. O que mais? O que mais você acha em relação a isso daí? Por exemplo, no âmbito da profissão de farmácia, no âmbito da profissão de farmácia, enquanto farmacêutico pesquisador, o que você acha? Porque muitos de vocês vão se embrear no campo da pesquisa científica, né? Alguns de vocês vão se embrear. E aí?
O que você acha que esse tipo de conhecimento pode servir para o farmacêutico que venha eventualmente atuar em pesquisa? Não entendi muito bem o que você quis dizer. Esse conhecimento que a gente está tratando sobre bioética e experimentação animal, por que você acha, qual a relevância disso, qual a importância disso? Você falou do medicamento, da produção do medicamento, certo? Mas qual a importância de conhecer esse assunto no âmbito da pesquisa em farmácia? Então, por exemplo, você vai começar a pesquisar esse assunto, você vai começar a pesquisar, a fazer experiência com animais lá, sei lá, você entra num mestrado, entra num doutorado, e aí você quer desenvolver um novo composto de um fármaco, e para isso você precisa testar esse composto em animais. Qual a importância de você ter os conhecimentos disso para a sua vida enquanto pesquisadora da área de farmácia? Eu acho que é porque a gente tem que fazer primeiro a pesquisa nos animais para depois a gente ser aplicado diretamente nos humanos, não? Mas é de qualquer jeito que vai ser feita essa pesquisa? É isso que eu quero saber. Entendeu? Qual a diferença? Não, eu quero saber de você. Qual a diferença que isso vai trazer para a tua vida como pesquisador? Os conhecimentos da disciplina de bioética em animais. É isso que eu quero saber. Entendeu? Que diferenciais vai trazer? Oi? Tá aí? Oi. Oi, Narídia. E aí? Oi, tô aqui. Pode falar, estou ouvindo. Essa parte eu não consegui identificar, professor. Tá, tudo bem. Beleza, então vamos para o próximo. Áreas que o farmacêutico vai lidar com experimentos em animais. Patrícia, cadê a Patrícia? Ela tá aqui? Patrícia. Deixa eu ver se a Patrícia está aqui. A Patrícia não veio. Não tá presente. Ah, tá. Oi? Patrícia. Tá aqui, Patrícia. Desculpa. É porque estava na outra página. Fala aí, Patrícia. Conversa com a gente. Então, o que eu entendi é que pode atuar na área veterinária, né? Sim. E trabalhar com pesquisa de medicamentos e cosméticos. Uhum. Legal. E, Patrícia, com base no que a gente falou, você acha que hoje é justificável ainda conduzir experimentos em animais para a produção de cosméticos? Não, minha opinião é não. Por quê? Eu achei muito cruel. Mas quando você for debater na academia, quando você for defender seu ponto de vista, você não pode dar simplesmente sua opinião do ponto de vista subjetivo, emocional. É porque é triste, porque é cruel. Porque para você é cruel, para mim é aceitável. Lembra que o Diogo falou que tinha um professor que matava o rato batendo com esse rato na parede? Então, para esse professor, o que é cruel para você, para ele pode ser prazeroso. Mas aí, com base no que a gente falou na aula de hoje e com base na apresentação do próprio de vocês, nos comentários que os seus colegas fez anteriormente, por que não seria aceitável hoje teste em animais para a produção de cosméticos? Porque há outros métodos, né? Porque já há métodos, né? Então, o que poderia ser feito? O que poderia ser feito assim, na indústria, no ponto de vista da academia, né? No ponto de vista da comunidade científica? O que poderia ser feito para poder a gente reduzir testes de animais com cosméticos ou até mesmo mudar essa situação no nosso país? Na tua opinião? E fazer mais estudo para a gente ver outras maneiras, porque com o animal eu achei muito cruel, minha opinião. Fazer mais estudos, pode falar. Tinha momentos no vídeo que eu não aguentava nem ver eles lá, abrindo os ratinhos, abrindo os cachorros. Pois é. A minha opinião. Uma coisa que é importante é justamente o conhecimento,
tá? Fazendo Uhum. uma puxada justamente conhecimento, levar as informações para as pessoas. Então, divulgar para as pessoas, da mesma forma como, por exemplo, vocês viram esses vídeos, vocês divulgarem para outras pessoas também visualizarem o que é feito, né? Quem é que tem força para Isso. poder mudar a legislação? Quem é que tem força para poder alterar o que hoje a gente acha como cruel e desumano e passar realmente a gente passar a tratar os animais de uma maneira mais, como que se fala, humanizada, né? Uma maneira mais ética, uma maneira, digamos assim, que a gente queira o bem deles, que a gente não imponha um sofrimento desnecessário para eles. É justamente a pesquisa, é justamente a educação, né? Então é isso que você falou mesmo, tá? Beleza, obrigado, Patrícia. Próximo. Por nada. Eu já falei em aula algumas, mas aí vocês devem ter pesquisado. Vocês viram alguma diferente? Fala aí, o que vocês identificaram? Me falem um pouco aí desse 3R. O 3R, ele é... Tá escutando? Estou ouvindo. O 3R, ele é a divisão entre reduzir, substituir e refinar. E a lei que fala sobre dele é a número 11.794, de 8 de outubro de 2008, que foi datado no final da década de 50 com os princípios dos 3Rs. 3Rs. Ainda se mantém ativo no meio científico mundial, existe um compromisso da comunidade científica em implementar os princípios de Russell-Burt, de 1959. Sim. O uso de animais de experimentação, a reflexão de sempre tentar reduzir o número de animais por procedimento experimental, em estudos substituir o uso de animais que possível aprimorar o método descritos e validados para minimizar o desconforto animal imperativo. Vale salientar que nem todo estudo requer a experimentação animal. Ainda nem toda experimentação animal garante um resultado similar em seres humanos. E se existe algum regulamento do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ou o CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia. Existe a ARN 39, que dispõe sobre a restrição ao uso dos animais em procedimentos classificados com um grau de intensidade 3 e 4. São cirurgias ou métodos invasivos que podem causar dor, por isso a necessidade de regulamentar e garantir que sejam realizados com analgesia e asepsia de boas práticas em bem-estar dos animais. E para definir o conceito mais claros e compatíveis com a resolução do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, também deve esclarecer em quais funções será possível compartilhar a atividade, já que existe uma gama variada de profissionais envolvidos na cirurgia de experimentação animal, como biólogos, farmacêuticos, psicólogos, educadores físicos e engenheiros, entre outras áreas de atuação também. E a diferença entre cirurgia como objetivo terapêutico e associação de experimentação animal, que envolve roedores, como camundongos e ratos, e possui características peculiares da área de pesquisa. E é isso. Beleza, Thiago, obrigado. Citou uma normativa que eu não citei nas aulas, né? Que é a normativa do Conselho Federal de Medicina, que ajuda a regular um pouco dessa questão dos experimentos com animais também, né? Obviamente, a resolução normativa do Conselho de Medicina ela tem que se submeter ao que está escrito na Lei 11.000, esqueci, 11.900 alguma coisa, né? Que você falou aí. 11.794. Isso, 11.794. Né? Então, todas as legislações ou resoluções que eventualmente venham surgir de algum conselho, elas têm que ser com base, né? Elas não podem ir contra essa lei maior. Tá? Em relação ao que você falou, eu queria colocar o seguinte, no meu entendimento, quanto profissional da área de farmácia, quanto profissional da área de saúde, é desprezível a necessidade de você usar animais em pesquisas, em educação física, em psicologia, em farmácia. Para mim, não há a menor necessidade. Então, assim, eu entendo que aquele experimento pelo qual eu passei na minha graduação, na época eu fazia graduação no JK, que hoje é Anguera, que a gente teve que fazer a vivissecção nesse rato, a gente abriu esse rato, e aí injetou cloreto de potássio no coração desse ratinho,
só para ver o coração dele parar, foi isso que a gente fez. A gente abriu um rato, obviamente ele estava anestesiado, ele não sentiu dor, ele estava dormindo, e injetamos cloreto de potássio no coração direto dele, só para ver o efeito do cloreto de potássio no coração. O que isso agregou na minha vida como profissional? O que isso agregou na vida de todos os meus colegas? Nada, gente. Nada. Então é isso que vocês têm que começar a pensar. É esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês desenvolvam na bioética. O que isso vai agregar à minha vida profissional? O que isso vai agregar à minha experiência científica? Ou, se não vai me agregar, mas o que isso pode agregar para um psicólogo, para um educador físico, para um médico? Pegar um animal que eu sei que, se eu injetar cloreto de potássio no coração dele, vai parar. Se eu já sei que isso vai acontecer, para que eu vou fazer isso? Só para eu poder ver, ó, que legal aqui, deixa eu ver o coração parando. Ah, morreu. Cadê o respeito pela vida? Isso é ético? Isso é moral? Né? É isso que a gente tem que começar a pensar, a raciocinar, a realmente... aí eu pergunto para vocês, Sônia, já assim você fala, mas para os outros alunos que estão presentes, que assistiram a apresentação de vocês, né? Queria que vocês me dissessem aí, Luciana, né, Mariana, Aira, o que vocês acharam? Vocês acham que dessa questão da bioética em animais era importante de ser tratada, ela não é importante de ser tratada, né? Queria a opinião de vocês aí também, para a gente poder encerrar. E aí depois a Sônia fala e a gente encerra. A Kathleen, bom, professor, diga. Eu sempre fui contra, principalmente em universidades para esse fim, você simplesmente usar um animal só para ver o que vai acontecer. Eu sempre achei isso totalmente desnecessário, sendo que existe dentro da universidade outros métodos para que se façam isso e os estudantes adquiram conhecimento sem precisar ver simplesmente um coração parar, como foi o seu relato. Eu sempre achei desnecessário, sempre fui contra o uso de animais para esse fim. E para pesquisas e assuntos mais relevantes, como hoje, por exemplo, a gente vê casos de estudos sendo realizados primeiro em ou ratos ou macacos, que eu já vi. Eu nunca concordei também com o uso de animais para esse fim. Acho que, de fato, nós temos tecnologia para avançar em relação a estudos relacionados a medicamentos ou qualquer efeito que um medicamento ou um certo experimento pode causar, que você pode evitar utilizar uma vida, e isso eu falo de uma vida animal, para que seja depois experimentado em humanos. Então, eu acho que já é um modelo bem arcaico. Hoje nós dispomos de tecnologia para isso. Então, o que eu vejo, essa necessidade, essa impossibilidade de querer usar um animal, uma vida, para um experimento, é algo que parece que tem que ter essa necessidade, tem que ter, como se não existisse mais, não existisse outro meio para isso. É como se tivesse enraizado no meio científico, não sei como explicar, sabe? Mas na universidade é completamente desnecessário, completamente. A gente sabe o que cloreto de potássio pode provocar em excesso em uma pessoa. Pode causar uma parada cardíaca. Então, para que você vê um coração parar? Obrigado, Aira. Excelente contribuição. Fala, Sônia, para encerrar, minha princesa. Não, eu só queria dizer que aquele mentor, que é o professor e mentor científico, né, Thales Kress, que foi do TED, né, para aquela apresentação do outro vídeo, eu acho interessante. Ele defende a experimentação e animal e pode ser um obstáculo aos avanços tecnológicos, né? O que a Aira falou, né? É um arcaico, né? Tem pessoas presas, muitas pessoas presas a isso, né? E é interessante a gente conhecer esse tema, bem legal, porque você toma uma posição, né? Para defesa das vidas. Exato. E é isso. Exatamente.
Eu sofri, mas eu gostei muito de participar. É um tema legal. A aula do professor Diogo, do ponto de vista moral, foi um pouco enviesada, eu reconheço, porque eu sou totalmente pró-ativista pelos direitos dos animais, tá? Mas a gente tem que tomar um lado, né, gente? Eu tomo o meu lado e tento lutar para poder, do ponto de vista ético, mostrar para vocês o que acontece na realidade, certo? Para que vocês possam tomar as opiniões e terem as ideias de vocês também. Só que eu não amplio minha discussão em campos em que eu não conheço, como, por exemplo, experimenta métodos para testes de medicamentos, testes pré-clínicos, que não sejam em animais, né? Então, eu não tenho conhecimento de base para poder dizer para vocês assim, olha, a gente não precisa mais de métodos, a gente não precisa mais de fazer experimento em animais para medicamentos, a produção de medicamentos. Porque se eu falo isso, eu tenho que mostrar para você quais são as alternativas, certo? Então, eu tenho que falar com o domínio de causa. Por outro lado, cosmético já existe, é amplamente divulgado na comunidade acadêmica, por artigos científicos, que não é mais necessário. Tanto que, gente, a China baniu o uso de animais cosméticos. A China. Como eu disse a vocês, que come cachorro. Tá? Então, a gente tem que começar a refletir o seguinte: eu sou contra testes de cosméticos em animais. Já é muita coisa que eu consigo eliminar. Já é muito sofrimento que eu consigo eliminar. Até porque teste cosmético normalmente é teste de sensibilidade, né? Então é teste de dor e teste de irritação. E aí, gente, sensibilidade eu tenho que fazer o bicho sentir dor mesmo. Eu ponho lá a substância, deixo queimar e vou reduzindo a concentração. Até não, agora essa concentração pode ser utilizada. Lembra dos testes cosméticos em coelhos, onde que era pingado? Olho, no olho. Entendeu? Então, assim, para poder ver o coelho se debatendo lá de dor excruciante. Como que aí beleza, eu observei que o grupo, de uma maneira geral, se posicionou contra os testes dos animais. Mas como que eu posso contribuir de forma prática? Eu vou deixar uma sugestão para vocês. Como que eu posso contribuir de forma prática para poder minimizar essa questão dos testes cosméticos em animais? Tem duas formas. Primeiro, me posicionando politicamente, né? Então, ou seja, tendo conhecimento sobre o assunto e divulgando essas informações para as pessoas ao meu redor. Lembra que eu falei no meu último slide? Educar a comunidade. E quem tem que fazer educação para a saúde são vocês, que são farmacêuticos. Então, educar a comunidade, e para isso você precisa se educar antes. E outra coisa, comprando menos ou não comprando de quem faz testes em animais. Então, essa é a dica de ouro. Existem empresas que são empresas que a gente chama de empresas cruelty free, né? que são empresas que não fazem crueldade com animais, são empresas cosméticas. E aí, se você quer comprar um creme de pele, um creme de cabelo, um shampoo, um perfume, qualquer produto cosmético, aí você pode pesquisar a relação de empresas cruelty-free. É fácil de achar essas empresas no Google. Por exemplo, a Scala é uma empresa brasileira que produz creme de pele, condicionador, shampoo, e que eles não fazem testes em animais. Já a Johnson & Johnson, a famosa, ela não abre mão dos testes cosméticos em animais. Então, eu sabendo disso, eu vou evitar comprar cosmético. Por exemplo, se eu tenho um creme de pele da Scala e um creme de pele da Johnson & Johnson, eu vou dar prioridade para aquela que não faz teste animal. É uma forma de apoiar essa causa. Tá? É verdade. Obrigado, pessoal. Vocês foram ótimos, viu? Semana que vem, grupo de aborto. Vocês podem utilizar essa metodologia que o pessoal do grupo da Sônia utilizou, ou vocês podem simplesmente ir falando, eu vou perguntando com vocês vão interagindo. Da melhor forma que for para vocês, tá? Obrigado, eu acho que foi excelente, mesmo tendo sido à distância, tá? Obrigada. E semana que vem a gente faz da mesma maneira aí com o grupo de aborto, tá? Um excelente dia para vocês. Obrigada para você também. Vou encerrar a aula. Vocês têm aula agora, né? Na outra disciplina.